a orelha mais perto da tua boca é a tua. A orelha mais perto da sua boca é a sua. Frases do filósofo Wilson. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. O Wilson tem uns dizeres que às vezes eu fico rindo sozinho, só de pensar. Tinha uma época que ele falava assim, queimou o feijão. Aí chegou uma hora que eu falei, vou precisar entender o que aconteceu. Eu falei, Wilson, o que é queimou o feijão? Eu falei, deu ruim. Eu falei, deu ruim mesmo. Amém. Glória a Deus. Eu acredito, queridos, que Deus tem grandes coisas para nós. Mas Deus tem coisas para nós quando nós nos preparamos para receber isso. E em oração eu tenho orado e tenho clamado a Deus. Deus, eu sou tão pequeno, tão despreparado muitas vezes para conduzir a tua igreja. E eu preciso da tua ajuda. E aí eu estava orando essas semanas e o Espírito Santo me levou a Atos 1. E eu preguei Atos 1 domingo passado. E aí essa semana eu voltei a orar. E Deus me levou a entender. Eu já sabia disso, mas o que Deus quer fazer em nós é entender o propósito de sermos igreja. Por isso, a partir de domingo passado, hoje, e outubro inteiro, eu vou pregar sobre Atos, que é a implantação da igreja, que é os princípios que vão conduzir a igreja. E nós estamos nesta implantação, nós estamos neste momento de entender o que é a igreja e o que Deus quer para nós, o que Deus tem reservado para nós. E aí, eu quero ler com os irmãos o que eu li domingo, Atos 1:8, que diz assim: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí a gente inclui aí até Ribeirão Preto. Como eu falei domingo, tinha uma condição para o povo receber o Espírito Santo, que era permanecer em Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E aí, nós precisamos entender que revestimento do poder de Deus tem em Jerusalém, ou tem dentro da igreja. Se nós queremos ser revestidos do poder de Deus, nós precisamos ficar em comunhão com a igreja, nós precisamos estar na igreja, porque na igreja, onde nós nos reunimos, que o Espírito Santo se move para distribuir dons, para distribuir poder, para que nós possamos ser testemunhas aonde nós formos. E Atos 2, capítulo 1, diz assim, e ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu o som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. O Espírito Santo veio e encheu toda a casa, onde eles estavam aguardando pela promessa. Nós estamos aguardando a promessa, nós estamos na promessa, estamos no caminho, para que o Senhor nos revista, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos encha de poder, para que possamos ser testemunhas aonde nós fomos. Porque se nós formos por nós mesmos, nós vamos usar as nossas habilidades, e muitas vezes as nossas habilidades no mundo espiritual não são suficientes.
porque tem potestades, principados que só serão vencidos pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. Tem situação na tua vida que não está sendo resolvida com as suas forças, você precisa buscar mais. Você precisa discernir no Espírito o que realmente está acontecendo. Porque não tem como você guerrear com o mundo espiritual só com a sua razão, só com o seu pensamento, só com a sua habilidade. Guerrear no mundo espiritual é necessário ter o poder de Deus. Ter o poder de Deus. E esse Pentecostes aqui era uma festa que acontecia depois da colheita. E eles estavam ali, era um tempo em que eles iriam comemorar a colheita. E nós temos comemorado a colheita, temos comemorado o que Deus tem feito neste lugar. Nós temos visto vidas sendo tocadas, vidas sendo restauradas, vidas prosperando, vidas crescendo no Senhor. Eu fico olhando para o louvor e eu fico maravilhado com o que Deus tem feito através desses meninos. Irmãs, nós precisamos de irmãs para nos ajudar a cantar. Eu já sei que tem irmãs aí treinando e se preparando, mas nós queremos fazer o melhor louvor para Deus aqui neste lugar. Então nós temos visto o que Deus tem feito, e isso é poder do Espírito Santo, porque de nós mesmos, se nós fizermos algo e cantarmos algo sem o Espírito Santo, as pessoas não serão tocadas, as pessoas não terão motivação para mudar de vida. E aí diz assim no versículo 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Não ficou ninguém de fora, querido. Todos receberam o Espírito Santo ali naquele lugar. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, todos receberam. E você vai receber. Em nome de Jesus. Porque você está buscando. Todos receberam, todos ali entenderam o poder de Deus e esperaram receber poder. Então aqui nós precisamos entender que precisamos estar na igreja esperando para receber este poder. Poder para quê? Para divulgar o que nós recebemos. O que nós recebemos? Nós recebemos o Evangelho que transformou, o Evangelho que muda, o Evangelho que nos dá esperança. Que até então, antes de termos o Evangelho, nós éramos só mais um na multidão. E hoje nós somos a testemunha na multidão. Nós somos o testemunho vivo de que Deus se movimenta, o testemunho vivo de que Deus continua fazendo milagres, o testemunho vivo de que Deus continua transformando vidas todos os dias. Versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E essas novas línguas aqui não é línguas estranhas. Eles falavam na língua das pessoas que estavam ali assistindo, as pessoas que estavam ao redor ali. E a Bíblia fala que ali habitavam judeus, homens piedosos, versículo 5, vindo de todas as nações debaixo dos céus. 6, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía perplexa, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Tinha muita gente ali e o Espírito Santo usou
os apóstolos, as pessoas que estavam ali para ministrar na vida das pessoas, na língua deles, na língua com que eles entendiam, na língua que eles falavam, e aquela região tem muito dialeto, mas eles entendiam, eles compreendiam. E o interessante, querido, nisso tudo, é que quem falava talvez não entendia, mas quem estava ouvindo, estava entendendo. Esse é o milagre de nós estarmos cheios do poder de Deus, porque muitas vezes nós vamos chegar num lugar e o Espírito Santo vai nos levar a falar coisas que você fala assim: meu Deus, por que eu estou falando isso? Mas a pessoa que está recebendo está sabendo por que está recebendo aquilo. Às vezes a pessoa orou e falou assim: se hoje ninguém tocar na minha vida, se hoje ninguém falar comigo, eu vou me matar, eu vou desistir, eu vou largar de tudo. E aí, Deus usa alguém com poder, e essa pessoa vai até ela, e ministra uma palavra no coração daquela pessoa, e a pessoa entende: eu sou amado de Jesus. Quem passou por uma experiência assim? Eu já passei, e foi algo assim tremendo, entendendo que Deus estava me conduzindo, Deus estava me levando para um lugar que eu nunca imaginei que eu estaria, mas era uma palavra específica: vai para tal lugar, e ali eu vou fazer um milagre na tua vida. Então, eles falavam na língua em que as pessoas entendiam, eles falavam na língua em que as pessoas do local ali, eles eram cheios, e aquela palavra era transformadora. E como diz lá em Atos 1:8, recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo. Nós precisamos, queridos, buscar esse Espírito Santo, porque se nós não buscarmos o Espírito Santo, nós corremos o risco de viver uma vida sem impactar pessoas. E nós precisamos impactar pessoas, porque esse é o objetivo de Jesus na nossa vida. Essa promessa, queridos, ela foi feita lá para Abraão, lá em Gênesis 12, né? Onde ele diz que todas as nações da terra serão abençoadas através de nós. Você é abençoado, então você se torna um abençoador. Onde você for, você carrega a bênção. Onde você entrar, a bênção do Senhor está com você. Nós precisamos, queridos, muitas vezes, calar a voz do inimigo que diz assim: quem é você? O que você acha que você pode fazer? Eu sou filho de Deus, resgatado, para pregar as boas novas, e essas boas novas que eu prego, elas fazem parte da minha vida. Eu vivo essas boas novas, eu sou testemunha de que Deus tem vida e vida em abundância. Eu sou testemunha disso. Nós entramos ali, eles recebiam esta palavra e ficavam perplexos, porque eles falavam especificamente na sua língua. E Deus tem um recado para nós através desta passagem. Qual que é o recado de Deus para nós? O Evangelho não é só para nós. O Evangelho não é só para mim e para você. O Evangelho é para aquele que está lá, depressivo. O Evangelho é para aquele que ainda não entendeu e não recebeu a comunicação, não recebeu o Evangelho como revelação. O que nós precisamos, queridos, fazer, nós não vamos convencer ninguém. Eu não tenho poder de convencer, mas eu tenho o poder de pregar o Evangelho. E quem convence é o Espírito Santo.
A minha missão não é convencer as pessoas que elas precisam aceitar Jesus. A minha missão é pregar o Evangelho, e quem convence é o Espírito Santo. Lógico que quando você prega a palavra, você também não vai falar assim, não, eu preguei, agora é cada um por si. Não, você precisa continuar regando a vida daquela pessoa com oração. Você precisa continuar regando a vida daquela pessoa com testemunho, com amor, com carinho, com cuidado. E é isso que vai fazer com que a pessoa se abra para este Evangelho. Porque se nós não regarmos com oração, não regarmos com amor, é simplesmente uma informação, e informação se perde. A informação, ela continua viva quando ela é lembrada todos os dias na vida da pessoa. Como é que eu lembro o Evangelho na vida da pessoa? É perguntando, é estando próximo, é cuidando todos os dias desta pessoa. E aí, como sempre, tem a zombaria que está lá no versículo 13. Outros, porém, zombavam dizendo, estão embriagados. Muitos, talvez, que estão ao seu redor, estão falando assim, o que esse cara vai fazer na igreja todo domingo? Por que não dorme até mais tarde? Por que não vive a vida, não aproveita a vida? Mas nós que recebemos a revelação, entendemos qual é o poder deste Evangelho transformador, qual que é o poder deste Evangelho que faz toda a diferença. E Pedro ali começa a pregar este Evangelho. Pedro começa a derramar sobre a igreja e trazer aquele momento das pessoas entender que a vida é passageira, que a vida é um tempo breve, mas o que nós construímos aqui fica para a eternidade. O que nós construímos aqui fica para a eternidade. Ontem nós fomos fazer um velório de um senhor de 70 e tantos anos. E ali estavam os filhos, estavam os netos, noras, amigos. E a gente faz aquela reflexão, né? O que essa pessoa construiu? Qual que foi o legado que esta pessoa deixou? E a gente pode ver que a família é uma família trabalhadora, uma família que é família realmente. Era um cara perfeito? Lógico que não, que ninguém é perfeito. Mas construiu uma história. E é o que eu tenho falado para vocês. Nós precisamos sempre fazer o nosso melhor. Porque o nosso melhor muitas vezes não é o ideal, não é o perfeito, mas é o nosso melhor. E o principal sempre de nós fazermos o nosso melhor, que nós vamos ter alguém que não vai ficar nos espancando. Sabe quem que é que nos espanca todos os dias? Todas as noites, esse ser nos espanca, é a nossa consciência. Que ela nos acompanha todos os dias. Ao encostarmos a cabeça no travesseiro, ela vai falar assim, você deu o seu melhor? Você fez tudo que podia fazer hoje? Aquela atitude sua lá não foi legal. Aquela maneira como você lidou com aquele seu problema, com aquele problema não foi o ideal. Mas quando eu dou o meu melhor, eu falo para a minha consciência, ei consciência, eu dei o meu melhor. Como tem chegado o Evangelho nos meios em que você vive? Como você tem divulgado o Evangelho nos meios que você vive? Você é aquele agente secreto ou as pessoas sabem que você serve a Jesus? Você é a resposta para as pessoas que estão ao teu redor? Porque sempre vai ter alguém reclamando de um casamento. Sempre vai ter alguém reclamando do patrão.
Sempre vai ter alguém reclamando de um filho. Sempre vai ter alguém reclamando do salário que recebe. Sempre vai ter alguém. Mas, queridos, quando você recebe uma reclamação, você precisa buscar no Espírito Santo uma forma de ajudar esta pessoa. Porque você é luz, meu irmão. Você é luz, minha irmã. E você não tem que entrar na vibe da pessoa e ficar reclamando. Você é luz e Jesus é luz na tua vida. Então vai ter uma palavra, você vai ter uma palavra de resposta, uma palavra de esperança que vai mudar aquela situação. Nós não precisamos colocar mais peso na vida das pessoas e falar assim, não, isso aí aconteceu com o meu amigo, com misericórdia, Jesus poderoso. Não, Jesus tem uma solução, Jesus vai te dar direção e você vai aprender, juntos nós vamos buscar esta direção. E a palavra diz no versículo 14, então se levantou Pedro com os 11 e ergueu a voz, advertiu nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai para as minhas palavras. Quem era Pedro naquele momento? Pedro era o cara que tinha negado Jesus, que está lá relatado em Lucas 22. Pedro era o cara que depois de tudo que ele viu acontecer, ele voltou a pescar. E Jesus encontrou ele pescando. E, além de voltar a pescar, levou os outros com ele. Querido, o evangelho para você, pode haver decepções, mas não volte para o seu passado. Não volte a ser a pessoa que você era. Você pode ter decepções na tua vida, mas essa decepção tem que ser didática para você. A decepção, as crises, você tem que levantar e dizer assim, a minha vitória está mais perto, porque eu tenho tido luta. E quando eu tenho luta é porque o inimigo está tentando tomar a minha bênção. Então eu vou me levantar como Pedro se levantou. Ele não olhou para as limitações dele. Ele se levantou e pregou a palavra. Você vai levantar e dizer, através da palavra, eu vou vencer. Diabo, sai da minha vida. Diabo, sai da minha família. Diabo, sai do meu trabalho. Você é derrotado, eu sou mais que vencedor. O inimigo vai tentar falar para você, quem é você? Lembra daquilo que você fez? Lembra de quem você magoou? E você vai falar para ele assim, está na cruz do Calvário. Eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu sou lavado e remido, chamado para ser testemunha, para pregar as boas novas. E aqui Pedro se levantou e os 11 se levantaram com ele. Arrume pessoas que vão estar com você. E quando você se levantar, elas vão falar assim, estou com ele. Estou com ele porque eu sei o que ele está fazendo. Eu sei o que ele está guerreando. Eu sei o que ele está buscando. Nós precisamos ser cheios desse Espírito Santo. E nós só vamos ser cheios quando nós buscarmos. Quando nós estivermos na presença dEle. Aí sim o Espírito Santo vai fazer a diferença na nossa vida. Deus programou para todo ser humano receber o poder do Espírito Santo, como está lá em Joel 2:28, e aí o Pedro aqui relata esse acontecimento,
E ele diz assim: e acontecerá nos últimos dias, versículo 17, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue e fogo, vapor e fumaça, e o sol se converterá em trevas, e a lua e o sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. Varão israelenses, atentai a estas palavras: Jesus, o Nazareno, o varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre nós, como vós sabeis. Esse Espírito está disponível para você, sobre toda a carne. Se você não está profetizando, receba isso hoje. A partir de hoje você vai profetizar a vida sobre a sua vida. Sua vida financeira não está o ideal, profetiza. Sua vida de saúde não está o ideal, profetiza. Porque a palavra diz lá em Isaías 53 que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Chega. Assim como o homem imagina na sua mente, assim como você tem pensado de você? Qual que é o currículo que você apresentaria sobre você? Viu-se depressivo, viu-se triste, viu-se que não consegue, viu-se que não vai para frente, tudo que começa não dá certo. Não, querido. Eu posso até começar humilde. Posso até começar humilde. Falar, viu-se? Terceira série, segundo grau completo, não tem faculdade ainda. Mas em nome de Jesus, homem temente ao Senhor, homem que busca dar sempre o seu melhor, homem que busca todos os dias viver o amor de Jesus, homem que levanta cedo, trabalha, e é Deus que guerreia as guerras dele. E é isso que vai te fazer prosperar. Você pode não ser o mais preparado, mas você tem aquele que prepara a todos, chamado Deus Todo-Poderoso. E o Espírito Santo habita sobre a sua vida. E onde você entrar, você vai ser luz. Você pode estar diante de juiz, de advogado, mas a palavra de Deus está com você. A revelação da palavra de Deus está com você. E vai além de conhecimento humano, porque vem do trono de Deus, que conhece os corações. E com certeza Ele vai te dar uma palavra que vai fazer toda a diferença. E o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, não é para alguns, é para toda a carne que entender e se entregar na presença de Jesus. É para todos que buscarem, é para todos que se levantarem e vão estar na presença de Deus. Aqui nesta pregação tinha dois públicos: os que foram cheios do Espírito Santo e os que ainda não conheciam a Jesus. Você hoje é aquele que está sendo cheio do Espírito Santo, amém? Você é aquele que está recebendo o poder do Espírito Santo para ser testemunha. E onde você entrar, você vai entender que você tem uma missão de melhorar aquele lugar.
Onde você entrar, você vai ser a resposta. Você vai ser quem vai ter uma palavra que vai edificar, uma palavra que vai fazer a diferença. E Pedro aqui, mesmo com suas limitações, mesmo com seu ímpeto, com suas deficiências, ele pregou. E a multidão aceitou Jesus, porque ele não estava mais falando por ele. Ele estava falando com o poder do Espírito Santo. A única função que Pedro fez aqui foi pregar a palavra. E quem convenceu as pessoas da necessidade de ter Jesus foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. A minha oração, queridos, todos os dias, é para que a palavra de Deus não seja algo comum na sua vida. E até me dá um desespero muitas vezes quando eu vejo que as pessoas leem a palavra e não têm temor desta palavra, não buscam viver esta palavra. Estão lendo a Bíblia como um livro qualquer, e ela não é um livro qualquer. Ela é a própria palavra de Deus. Esta palavra você precisa ler ela e olhar para as letras e falar assim: o que vai sair desta palavra que vai transformar a minha vida? O que vai sair deste versículo que vai transformar o mundo ao meu redor? Você precisa parar de pegar a palavra de Deus como um livro comum. Você precisa parar de pegar a palavra como um maná e pensar assim: não, amanhã tem de novo. Amanhã novamente, lógico que vai ter novamente, mas querido, tem revelação da palavra que vem uma vez na sua vida. E nós precisamos buscar esta revelação. Nós precisamos buscar esta revelação que a maioria das vezes é específica para nós. Tem revelação que ela não serve para outro, ela é para mim. Por isso que é maravilhoso você viver o Evangelho, porque o Evangelho é algo particular entre você e Deus. O relacionamento seu com Deus é algo particular. Que tem coisas que Deus vai tratar só com você. E só com você daquela maneira. A minha oração é para que a palavra de Deus seja preciosa, seja algo que você entra no seu quarto, desliga tudo e se concentra e fala assim: Deus, eu quero receber esta revelação. Deus, aquela palavra, aquela profecia de Joel, que fala que o Espírito será derramado sobre toda a carne. A minha carne quer receber o poder do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito que está lá em Gálatas: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão. Contra essas coisas não há lei. Tem uma palavra aqui que fala temperança, mas algumas versões falam domínio próprio. Este é o fruto do Espírito. Busque isso na tua vida para que você possa ser resposta onde você andar, onde você entrar. O Espírito Santo está disponível e nós não vamos avançar como igreja se nós não tivermos o Espírito Santo conosco. Em tudo que nós fizermos, nós precisamos entender: é projeto de Deus, é Deus falando conosco, é Deus nos levando a fazermos a vontade dEle.
Nós somos a igreja, queridos. E a igreja precisa se levantar. A igreja precisa se levantar e ser resposta. É fácil? Não é. Mas você pode ter certeza que o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo quer te direcionar. O Espírito Santo quer te usar. Começa a fazer prova com Deus. Faz, Deus, aquele cara difícil lá no meu trabalho, como é que eu chego no coração dele? Me dá uma direção. Me dá uma palavra para que eu possa falar com ele. Vai quebrantando o coração dele. E você vai ver que Deus vai abrir o coração dele. E quando você falar com ele, tudo que você vai falar com ele, ele vai falar assim: quem te contou isso sobre a minha vida? Quem falou isso para você da minha vida? E aí você vai falar assim: foi o próprio Deus que revelou o que está acontecendo com a tua vida. Foi o próprio Deus que derramou isso no meu coração. E a partir de hoje você vai mudar. A partir de hoje você vai também receber esse poder. A partir de hoje você vai ser tocado e inspirado pelo Espírito Santo. Não trate mais a palavra de Deus como algo comum. A palavra de Deus é preciosa, é rara. A revelação que Deus traz sobre a sua vida, ela precisa ser guardada, gravada no seu coração. E todos os dias, ou de vez em quando, você precisa lembrar desta revelação. Deus tem grandes coisas para fazer em você e através de você. E a sua vida só vai ter sentido real, verdadeiro, quando você entender e se colocar à disposição do Espírito Santo. Quando você realmente disser: eu não quero mais viver a minha vida, eu quero viver a vida que Deus planejou para mim. Que Deus planejou para mim. E eu vejo hoje assim, eu olho para vocês e eu vejo tanto potencial neste lugar. Eu vejo tantos ministérios surgindo, eu vejo tantas pessoas sendo tocadas pelas vidas de vocês. E daqui a alguns anos nós vamos falar assim: lembra daquela palavra, daquele dia, do dia 29 de setembro de 2024. Ninguém deu um glória a Deus. Porque a palavra estava forte. Mas nos fez pensar. Nos fez pensar o que nós estamos fazendo. Você não é vítima, querido. Você não é mais vítima, você é resgatado pelo sangue de Jesus. O que passou, passou. Está na cruz do Calvário. E sobre a tua carne está o poder do Espírito Santo. Sobre a tua vida está o poder do Espírito Santo, que vale muito mais que casa, que vale muito mais que carro, que vale muito mais que dinheiro, que vale até muito mais que amizade. Porque através do Espírito Santo, você vai realmente estar conectado com Deus. E Deus não te criou para você simplesmente passar por aqui e ser passageiro. Deus te criou para transformar vidas. Amém.